das grandes preocupações do mercado é a saúde fiscal do Brasil. E a tensão entre o governo e o Congresso acaba expondo a fragilidade da estratégia para fechar as contas públicas deste e do próximo ano dentro da meta. Quem vem explicar tudo isso para a gente é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Boa tarde para você, para o governo nem tanto, Naka. Definitivamente, Débora. Boa tarde. Essa discussão só cresce, é muito interessante observar, Débora, porque existe uma percepção de dois mundos bem diferentes. O primeiro é que os economistas todos reconhecem, inclusive o pessoal da equipe econômica, que é preciso mudar profundamente as contas públicas, porque a gente está diante de um muro. O muro é 2027, quando o governo brasileiro praticamente deixará de ter espaço no orçamento, porque o orçamento público passará a ser ocupado quase que em 100% por despesas obrigatórias ou que já tem definição decidida, que não pelo governo, coisas que já têm ali um destino, então o dinheiro ficaria todo travado. E se um governo não tem capacidade de definir para onde vai o dinheiro, se vai para cá ou para lá, o governo não tem muito o que fazer na presidência, né? na liderança do executivo. Então, esta é a preocupação de longo prazo. No curto prazo, todo mundo entende que os gastos continuam crescendo, os resultados das contas públicas têm elevado a dívida pública e, por isso, é preciso reagir. Mas, curiosamente, ninguém acha que as contas públicas vão piorar de uma hora para outra ou haverá uma crise fiscal de uma hora para outra. Não, tudo isso só deve acontecer em 2027. Nessas circunstâncias, Débora, não sei se é bom ou ruim ter tanto tempo assim, se é que dá para dizer que é tanto tempo assim, para discutir. Mas o fato é, enquanto o governo está discutindo ou propondo medidas para aumentar a receita, a arrecadação de impostos e, ao mesmo tempo, algumas medidas pontuais, mais modestas, para conter o gasto público, os economistas, os que debatem macroeconomia, estes estão sugerindo uma série de ações que poderiam mudar profundamente as contas públicas. A gente separou 5 sugestões que o mercado financeiro tem trazido, que os economistas têm trazido. Quais são essas sugestões? A primeira delas: mudar a regra que foi alterada neste governo, que voltou a oferecer aumento real do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo, desde a chegada do presidente Lula no governo atual, tem ganho acima da inflação. Quando o PIB cresce, o salário mínimo cresce 2 anos à frente. Outra sugestão importantíssima seria a redução das obrigações e das vinculações do orçamento. O orçamento tem muitas amarras. Tem, por exemplo, pisos obrigatórios mínimos para despesas como saúde e educação. Talvez essa seja uma discussão interessante a ser feita, porque os mínimos foram criados lá em 88, na Constituição, quando a Constituição cidadã criou, por exemplo, o conceito da saúde universal para todos e também tentava reduzir indicadores que eram absolutamente escandalosos na nossa educação. A taxa de analfabetismo era de quase 20%. Isso tudo eram ações que necessitavam de dinheiro. Por isso, a Constituinte lá atrás criou mínimos para esses 2 itens. Será que hoje, com a taxa de natalidade em queda, a educação básica precisa do mesmo volume? Será que a gente pode direcionar essa grana para o ensino técnico, para as universidades? É uma discussão que pode ser feita. Outra coisa, os economistas sugerem alterar os programas sociais, especialmente nos parâmetros para concessão e também no processo de saída de programas sociais, especialmente o BPC. Se 10 anos atrás muita gente reclamava no mundo da economia, os economistas ali, os investidores reclamavam do Bolsa Família, hoje o pessoal fala mais do BPC e menos do Bolsa Família. Parece que o Bolsa Família até foi pacificado. Outras 2 sugestões: uma reforma da Previdência, sim, uma outra reforma da Previdência, porque felizmente estamos vivendo mais, isso exige talvez uma nova idade mínima para se aposentar, além de uma reforma administrativa, ou seja, mudar o RH do governo. Isso teria impacto também nas contas públicas, mas mais de longo prazo. São algumas das sugestões, Débora, que o pessoal do mercado financeiro, na academia, entre consultores, estão trazendo e estão levando para o debate para tentar criar uma solução estrutural para as contas públicas e não apenas algo conjuntural que
aumentaria as receitas de uma hora para outra, mas não mudaria profundamente as contas públicas. E aí, sobre esse assunto todo, sobre essa discussão, o CNN Money conversou mais cedo com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Inter, falando exatamente para analisar esse cenário e onde a gente poderia atacar. Um dos pontos que ela destacou foi a necessidade de revisão de programas sociais, alguns deles que têm trazido números que são um pouco preocupantes. Vamos ouvir. Nos últimos anos, a aceleração do programa chamou atenção, porque você não tem uma mudança demográfica significativa no Brasil, e nem tampouco uma justificativa que explicasse esse aumento da concessão de benefícios pela incapacidade. Então, isso são alertas de que várias irregularidades vêm ocorrendo no programa. Existe um paralelo com a aceleração desse programa em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, ela trouxe algumas regras um pouco mais rígidas para a aposentadoria. Isso também vem causando uma aceleração maior do BPC. Então, a gente também precisa rever regras hoje do BPC. Não faz sentido você ter regras mais rígidas na Previdência e você ter um programa paralelo cobrindo essas exigências ou deixando de ter essas mesmas exigências.